Lá. Vamos seguir agora falando um pouquinho sobre o que se vê de Lula em parte da imprensa internacional, principalmente depois dos últimos movimentos, recebendo e fazendo encontros com presidentes da América Latina e da América do Sul, fazendo encontro também com o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que além de participar daquele encontro, teve uma reunião reservada e uma recepção que foi bastante criticada, não só aqui como fora daqui. E aí, o que nós trazemos de artigos que foram publicados em jornais internacionais? Eu vou começar com um título que é de uma revista francesa que chama L'Express. E aqui está o título em francês, mas eu vou pedir para o pessoal já fazer a tradução para que a gente possa acompanhar melhor e para que você possa ler junto comigo. Brasil, a mágica de Lula não funciona mais. E aqui está, ele denigre Zelensky, mancha a reputação de Zelensky, mas é porque em francês estava escrito denigre. Mas nós conversamos com um professor do idioma e ele me disse que nesse caso aqui o ideal seria trocar a palavra denigre e não fazer uma tradução literal, mas sim ele ignora, ele não dá atenção a Zelensky e elogia a Venezuela de Maduro. Quem admirava o presidente brasileiro não se encontra mais lá. Foi essa crítica que fez o L'Express. Eu quero trazer também um artigo que foi publicado pelo El País no Uruguai. Lula e la máquina del tiempo. E aí a gente tem a tradução também, Lula e a máquina do tempo. O presidente brasileiro tem uma obsessão, colocar o Brasil no clube dos países poderosos que definem os rumos da política mundial. Para isso, ele precisa ser a voz de algo maior que seu país e, por isso, busca ser o líder de toda a região. Tentou com relativo sucesso em seus mandatos anteriores, embora os escândalos de corrupção que se espalharam em vários países latino-americanos, justamente por sua influência, furassem o balão de suas ambições. O El País aqui, não, na verdade, pessoal, essa aqui o El País é um jornal espanhol, mas aqui nesse caso foi um artigo publicado no Uruguai, tá? Foi publicado lá na capital uruguaia. E eu quero trazer aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre como a imprensa internacional tem falado de Lula. Muito da crítica que a gente vê aqui no Brasil também. Lula parece que está governando lá nos tempos passados, sem perceber que o mundo mudou. E de que forma que vocês entendem agora essas críticas que vêm de fora? Alan Gani. Evandro, o apoio do Lula à Venezuela sempre ocorreu. Então, de fato, o mundo mudou, porque antes esse mundo, esses mesmos jornais, eles não se escandalizavam com este apoio. E teve aí, ao meu ver, uma mudança fundamental, que é uma briga entre a própria esquerda. E aí eu estou falando em termos mundiais. No início ali da década do início dos anos 2000, a China ainda não era uma superpotência, ela estava crescendo a 2 dígitos, ela caminhava-se para ser uma superpotência, a Rússia estava se reconstruindo. Quando vem o conflito, a guerra Rússia e Ucrânia, tem uma divisão muito clara de uma briga, de um lado, a esquerda progressista, globalista, encarada ali no Partido Democrata dos Estados Unidos, apoiada também pela esquerda da Europa, e do outro lado, a esquerda mais raiz, ligada ao comunismo da União Soviética, que é o Putin. Essas duas esquerdas, elas entram em choque, elas brigam. A guerra entre Rússia e Ucrânia é uma guerra entre duas esquerdas ali. Uma esquerda mais globalista e uma esquerda mais raiz. E nessa cisão que ocorreu na esquerda, o Lula ele tem que se posicionar. E ele dá sinais mais simpáticos ao Putin, à China. E é por isso que ele tem apanhado da esquerda mais progressista. Aliás, esses jornais que os têm criticado são progressistas. O que parte desses artigos colocam e eu vou trazendo aqui para vocês para jogar para o nosso debate. Eu traduzo, está escrito em espanhol, mas vou traduzindo em português. O presidente brasileiro parece não se dar conta do quanto o mundo mudou da última década para cá. E a sua tentativa de livrar a barra de Maduro provocou um sério dano à sua ambição de ser líder e porta-voz daquela região. Você concorda com essa parte do artigo, Gustavo Segré? Mas totalmente. E era totalmente desnecessário esse apoio tão explícito que o Lula deu para o Maduro. Agora, eu defino o atual governo de Lula como sendo um Lula analógico,
no mundo digital. E vou justificar. Quando o Lula assume em 2003, não existia YouTube. Começou em 2005. Não existia WhatsApp. Começou em 2009. Não existia Telegram. Começou em 2013. Então, quando você avalia a situação, inclusive geopolítica, muito poucos anos desde a implementação tácita efetiva do euro como moeda. Não tinha passado nem 20 anos da queda do Muro de Berlim. Esse era um Lula que trabalhava em função dessa realidade. O tempo passou e o Lula continua aplicando essa mesma medida com o mundo que mudou. E na geopolítica você não tem como não acompanhar esses movimentos. Porque quando isso aconteceu, Maduro nem sequer existia. Não era politicamente importante, era o Chávez que estava governando. E aí vem essa questão ideológica em que, imolado, porque o Lula se imolou quando deu esse apoio para o Maduro, apoiado nas questões ideológicas daquela assinatura do Foro de São Paulo. Então, são questões claramente analógicas no mundo digital. Ô Piperno, os artigos também criticam, né, de certa forma, o encontro que Lula tenta fazer para retomar uma união desses países, mas recebendo o presidente venezuelano de uma forma particular ali num dia antes, algo que foi inclusive criticado por Lacalle, o presidente uruguaio, no dia seguinte, e principalmente falando em narrativa de algo que já é muito conhecido, a ditadura venezuelana. Perfeito. Deixa eu só fazer uma correção antes. Claro. Esse é o país uruguaio mesmo. Tá? Ele não é o país espanhol. Exatamente. Inclusive, a íntegra do texto, de certa forma, tenta alçar aí o presidente Lacalle como uma nova futura, quem sabe, grande liderança latino-americana. Então, jogam também com o time da casa. Mas, muito da análise que foi feita, ela está correta. Inclusive, ela é exatamente assim, ela está muito próxima daquilo que eu falei na semana passada. Quando o Lula deu todas as honras de Estado, aí, de chefe de Estado, ao Maduro, o Lula teve, até aqui, na minha avaliação, o pior momento do governo dele. Porque o Maduro é alguém que não se apoia. E veja, é muito diferente, mas muito diferente, do Chávez, que lá atrás andava de braços dados com o Lula. Por quê? Porque o Chávez foi eleito numa eleição democrática em 98, o Chávez sofreu uma tentativa de golpe. Cani está discordando de você aqui. O quê? Não, o Chávez não era um democrata. O Chávez participou de grupo terrorista. Então vamos lá. Então vamos começar. Aparelhou o judiciário, fechou o canal de TV. Mas já foi depois. Não, foi depois. Eu concordo que a eleição, ok. Isso então, o Chávez foi um presidente democraticamente eleito. Foi um presidente que sofreu uma tentativa de golpe. Ele ficou fora do poder por 3 dias e conseguiu retornar graças a um contragolpe. Ficou preso, exatamente. Então, até ali, até aquele momento, 2002, pouquinho antes do Lula assumir, o Chávez era vítima. Ele tinha sido vítima de uma tentativa de golpe. Aí, o Lula assume. Se tornaram muito próximos. O Lula sai em 2010. Né? Vai até 2010. O Chávez continua por mais 3 anos. E aí o regime vai se fechando. Até porque também a oposição da Venezuela boicotou eleições. Então, nada funcionou bem ali. Maduro é um ditador. Maduro não tem nenhuma atenuante que lá atrás o Chávez teria. Agora, em relação ao fato de que o Lula errou, o jornal está correto. Agora eu quero falar para vocês de uma situação que a revista francesa cita. Ele ignora Zelensky naquele encontro lá do G7, né, em que ele fica lá mexendo no papel, Zelensky do outro lado da mesa cumprimentando todo mundo e depois faz uma recepção cheia de pompas para Nicolás Maduro. É impossível não fazer uma comparação, Gani? Pois é, o que acontece, eu volto aí na minha tese. Lá atrás, o Lula apoiava Evo Morales, apoiava Fidel, apoiou Chávez, apoiou Maduro, que é uma cria de Chávez, e todos esses que eu citei, eles estão muito mais ligados à China e à Rússia do que à esquerda ocidental. Mas até então não era nenhum problema, porque não havia essa disputa por uma hegemonia entre as esquerdas. De um lado, agora eu tenho a esquerda americana tentando se tornar hegemônica, achando que estão ainda na década de 90, e do outro lado você tem uma esquerda muito poderosa, que é a russo-chinesa. E aí o Lula, ele fala, bom, eu tenho que me posicionar.
né? Não dá mais para ficar em cima do muro. E aí ele acaba escolhendo o lado russo-chinês. Claramente, a primeira palavra dele é a favor do Putin na guerra, né? As relações dele com a China, o primeiro país, se eu não me engano, que ele foi visitar foi a China, né? Estreitou relações. Então ele fez essa opção. E é por isso que essa outra esquerda tem pressionado. É uma situação realmente difícil. Por isso que eu defendo aqui justamente você não entrar nesse campo ideológico e tentar se manter neutro. Para a gente arrematar esse assunto, quero ouvir rapidamente você, Gustavo Segre. O ser humano é dono do seu silêncio e escravo das suas palavras. Quando Lula se manifesta culpando Estados Unidos e Europa pelo fornecimento de armas para não fomentar mais a guerra, quando sugere que isso se resolve numa cerveja, quando ele recomenda à Ucrânia liberar Crimeia, sendo que a Crimeia já estava em poder da Rússia, ele entrou num negócio narrativo, para usar as palavras dele, que complicaram a sua teoria. E ele quis impor uma liderança que não era uma liderança natural, tomando coisas do passado. E aí deu tudo errado. Piperno, para você arrematar, vamos lá, 30 segundos. Quando o Express fala que o Lula não tem mais a mesma magia, puxa vida, o jornal reconheceu, enfim, a revista reconhecendo que sim, ele era alguém que tinha muita magia e ele realmente exercia um poder de sedução em líderes de muitos países, né, de grande parte do Ocidente. E outra coisa, Putin não pode ser definido como uma figura de esquerda. Aliás, Putin, inclusive, ele divide a direita europeia. Os dois governos europeus mais à direita, Hungria e Polônia, eles têm conflitos em relação a Putin. A Hungria apoia e a Polônia faz oposição muito férrea. Gani, rapidamente. O Putin veio do antigo regime, ex-agente da KGB. O Putin defende... Por acaso o Putin é defensor de livre mercado, de independência dos poderes? Claro que não. Claramente é de esquerda. Pessoal, claramente de direita. Isso é coisa da direita. É ditador. Pronto. Ele é um autocrata.